Volto no perfil de hoje conversando com o presidente do Teatro Municipal e diretor-geral da Sala Cecília Meirelles, Aldo Mussi. Aldo, deixei uma pergunta para você. Aonde pode o turismo e a cultura se fortalecerem, criarem um diálogo melhor, sendo o Rio de Janeiro uma cidade essencialmente turística e cultural? Olha, essa sinergia ela é comprovada em todas as grandes capitais do mundo. Não seria diferente aqui na cidade do Rio de Janeiro, não é diferente. Eu tenho certeza que o turista que vem ao Rio de Janeiro, ele vem em busca, sim, de atividades culturais que passam pelo samba, passam pela nossa música e passam também por estar vivenciando das atividades culturais como um todo que nós temos aqui. Nós estamos já num diálogo com a Rio Tour, que é a empresa de turismo do município, em transformar as duas casas que eu dirijo em pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Isso que eu ia comentar com você, porque o Rio de Janeiro tem uma vocação turística imensa, mas a gente recebe muito no Carnaval e no Réveillon, e depois a gente fica com os turistas que vêm pela beleza do Rio, que realmente é incrível. Mas esses que vêm fora dessa temporada poderiam aproveitar mais, por exemplo, temporadas do Teatro Municipal, da Sala. Não poderia ter uma junção um pouco mais forte nesse sentido? Podem e vêm. Muitas pessoas não sabem, eu mesmo não sabia, mas o Teatro Municipal ele oferece visitas guiadas de terça-feira a sábado, 3 horários por dia. Temos horários que são exclusivamente em inglês ou em espanhol e com uma frequência muito grande de turistas que vêm visitar aquele palácio maravilhoso que é o Teatro Municipal. Nesse acordo com a Tours Rio, nós vamos dotar o Teatro Municipal de uma infraestrutura que pontos turísticos já consagrados já têm. Então nós vamos ter aquele ponto de ônibus em que aqueles ônibus de turismo, aquele de visitante, né, que tem aqueles 2 andares, um andar em cima, pare ali, que a Associação de Guias de Turismo esteja trabalhando junto conosco, que a nossa folheteria esteja junto dos pontos do desembarque do turista, seja aeroporto, o porto, que está tendo uma temporada recorde de navios aqui no Rio de Janeiro, chegada de navios. Então nós já estamos trabalhando em conjunto para esse turismo mais conceituado passar e visitar o Teatro Municipal, que é esse palácio com 110 anos, um palácio feito todo inspirado em uma arquitetura francesa, né, que tem um projeto de um francês junto com de um brasileiro no meio, com esculturas feitas por artistas franceses. E é um lugar lindíssimo, não há como negar. E essas visitas são gratuitas? Não, são pagas. Elas são gratuitas, sim, dentro do nosso programa, nosso programa educativo, sim, que também está disponível para escolas públicas, para instituições filantrópicas que queiram levar visitantes para a visita guiada do teatro. Eles devem se inscrever ligando para o teatro, procurar saber como faz no site do Teatro Municipal.gov.rj. Porque é legal a gente falar isso para quem quer, né, saber que existe essa possibilidade. Eu sei que as suas paixões são música clássica, ópera, como você disse, dança também, você já fez mostra de dança, e cinema. Inclusive você fez isso no exterior e fez o Festival de Cinema em Búzios, foi diretor do Centro Cultural do Rio Cine e Rio Cine Festival. O que mais te atrai no cinema brasileiro? Eu acho que a era do audiovisual, ela veio para ficar. E ela se desdobrou, né? Nós nascemos no tempo em que nasceu a TV e que vindo do cinema, né? E depois veio a TV e agora as mídias digitais proliferam. Então, o audiovisual é uma ferramenta eterna, uma ferramenta que a atual geração já incorporou desde o nascimento, né? E eu sou aficionado por isso desde sempre também. O tempo em que a gente ia às matinês de cinema, a gente ficava esperando aqueles lançamentos de filmes e a gente tentava ir, mas tinha censura e não podia, enfim.
Logo que eu vim trabalhar no Rio de Janeiro, eu fui logo trabalhar no Centro Cultural Rio Cine e por falar idiomas, eu comecei a cuidar das áreas internacionais do festival. E aí foi uma paixão imediata em conhecer a produção internacional que era feita, em poder ir aos festivais, em poder mandar os filmes brasileiros para fora e entender esse mercado. Como é que você vê o cinema brasileiro atualmente? Eu estou vendo ele muito bem. Nós estamos nos descobrindo, né? E engraçado porque eu acho que quem deu o pontapé inicial dos últimos tempos no cinema brasileiro foi o humor. E o humor resgatou a plateia para o filme nacional. E isso, eu vejo isso com muitos bons olhos. Eu tenho certeza que o humor é uma arte de primeiríssima qualidade, é uma arte dificílima de ser concretizada, atingida, né? E o pessoal do cinema se juntou ao humor, e aí começam as comédias, e depois vem as comédias românticas, e vem as comédias com ficção, e aos poucos nós vamos dotar a produção nacional de plateia para todo tipo de filme do Brasil. Você participou da coordenação de projetos e mostras internacionais em Nova York, na Alemanha, levando o cinema para lá. Como somos recebidos? Sempre com muita curiosidade, sempre com muito interesse. Eu sempre senti muita receptividade aos conteúdos brasileiros no exterior. Como até hoje, o Teatro Municipal, que eu dirijo, ele é um sonho de consumo de muitos produtores. Nós estamos agora lançando um projeto de grandes vozes no Rio de Janeiro com o Opéra de Paris, que eles nos procuraram, que eles vão fazer. É um desejo de circular esses artistas por aqui, e sempre foi assim também com as minhas idas ao exterior. Eu me lembro que uma vez eu fui para a Alemanha com uma mostra de curtas-metragens de animação, de filmes de animação brasileiros, com legendas em inglês, para um cinema em Berlim, que tinha várias sessões desde a manhã até a noite. E eu fiquei meio preocupado, pensei, como é que vai ser isso, né? Será que eu vou ter público para se interessar para tudo isso? E foram filas e filas na porta a semana inteira e dias. Tamanha a vontade que o público tinha de conhecer a nossa produção, de saber o que estava fazendo. E isso me fez crer que nós somos um ponto de interesse na área artística e cultural no mundo. Mas o brasileiro é muito criativo, né? É muito artístico mesmo. Nós temos isso na veia, né? Na veia. Você vê que com pouco dinheiro, eu costumo dizer que a gente só perde para os musicais estrangeiros no dinheiro. É verdade. No investimento, porque no talento... É verdade. Nós somos, né, nós somos imbatíveis, muito bons. Né? Nós somos bons pra caramba. Para você, qual é o carro-chefe, o ponto alto do cinema brasileiro para ir para o exterior? Eu acho que o que for genuinamente brasileiro, sem copiar. Acho que a gente tem que levar as nossas histórias. Você vê que filmes como Cidade de Deus, Central do Brasil, que retrataram a nossa realidade nua e crua, com aquele tom de poesia que faz parte da narrativa cinematográfica, eles foram os mais bem aceitos. Por quê? Porque é a nossa cara, o nosso jeito. Nós temos que achar esse tom do que é original do Brasil, que ninguém mais faria, que é como quando você vê um filme francês, você já detecta, esse é um filme genuinamente francês. E esse é o tom que o cinema brasileiro precisa dar. Esse é um filme que é a cara do Brasil. Quem vê não vai achar que é, sei lá, de onde, da Jamaica ou do México, vai falar, não, esse é do Brasil. E pegando uma carona no que você está falando, além do cinema, eu acho que qualquer outra arte que se faça
que vá para o exterior, não só para o exterior, mas quando ela vai, ela precisa ter a nossa identidade verde e amarela. Naquilo que você está fazendo, precisa estar impresso de onde aquilo vem. Tem que se orgulhar disso. Não é? Porque é isso que faz a diferença, é isso que causa o interesse, como você falou. Você é um gestor público já de algum tempo e já passou por importantes espaços por gestões culturais. A cultura é sempre o menino pobre de tudo. É sempre onde o recurso chega depois, o recurso não chega, o recurso, em primeiro lugar, é cortado da cultura. Você acha que existe alguma possibilidade desse quadro virar, dessa história ser modificada? Olha, esse é o grande empenho, o grande sonho de todos nós que trabalhamos, militamos na área cultural. Seja de um lado ou de outro do balcão, né? Eu hoje estou no lado de cá do balcão do governo, mas também por várias vezes estou e voltarei a estar no balcão da produção cultural, que é o outro lado. Mas o nosso desejo é de que a gente seja reconhecido não como uma despesa e um gasto, e sim como um investimento, como é em países que se desenvolveram da melhor forma possível. O desenvolvimento cultural, o investimento na área cultural traz um ambiente fortalecido para a economia, para os negócios, para a saúde, para a educação. Então, a minha luta, como a dos meus colegas todos, né, eu tenho certeza que você se inclui nisso também, é de que a gente seja identificado como vetores do desenvolvimento de um país, desenvolvimento de um estado, de uma cidade. A cultura, ela hoje, com o novo conceito da economia criativa, ligado à cultura, é justamente fazer pensar em que a atividade cultural ela gera emprego, renda, investimento, retornos sociais, ela está entre os grandes vetores do desenvolvimento do mundo. Países, por exemplo, como o Canadá e o Reino Unido, já têm ministérios da cultura e da economia criativa, identificando a economia criativa como 20 a 25 segmentos, né, dependendo do país, que geram esse desenvolvimento. Aqui no Brasil, a economia criativa ligada à cultura, né, identifica 20 segmentos em que as artes estão, como estão segmentos como gastronomia, como turismo, como moda, como design, como arquitetura, como preservação de patrimônio. São muitos segmentos da economia criativa que geram recursos, né? Você vê que quando você vai a um país, você se interessa por tudo isso. Você quer ir nos prédios históricos, então a preservação importa. Você quer ir nas exposições, nos shows, ouvir a música local. E você também se interessa pela moda dali, você faz esse consumo. Você vai no design, seja ele da forma que for, né? Até o design do consumo, até o design mais sofisticado. A gastronomia importa muito. Então, esse tipo de trabalho, nós aqui numa televisão, que eu estou agora numa TV, emprega pessoas. Isso é um conhecimento específico de quem trabalha nisso aí. Isso é da área cultural, isso é da economia criativa. Então, assim, nós temos que ter essa identidade de que nós geramos trabalho, nós geramos renda, nós damos emprego, nós sustentamos parte dessa população e a gente faz parte de um PIB. A cultura e a economia criativa são responsáveis por perto de 3% do PIB brasileiro. Hoje nós estamos pensando que, por exemplo, a música é um vetor que vende o Brasil lá fora, né? E pode trazer interesse para cá. Desde a Bossa Nova. Desde a Bossa Nova. Agora, é uma coisa que já podia estar sendo muito mais investida do que é, né? Outro filho da economia criativa são os games. Também. A indústria de games está aliada. Também. Enfim, são muitos esforços que precisam estar unidos. É verdade. E sendo repensados e
reconsiderados como uma força da economia brasileira. E acrescentando o que você está falando, a gente também constrói identidade. A gente constrói uma nação, porque uma nação que não tem a sua cultura legitimada, ela não é uma nação. Ela precisa ter uma identidade cultural para ela poder dizer quem é, né? Eu queria saber uma coisa de você. Nós estamos muito mais perto do que estávamos dessa realidade que você acabou de falar, ou a gente ainda está muito distante? Você que está lá nessa função do gestor público. Você vai responder daqui a pouquinho, porque eu vou fazer um rapidíssimo intervalo nessa conversa incrível com Aldo Mussi aqui e a gente volta já já. Não sai daí não, que é rapidinho.